Vamos para a mensagem de hoje? A mensagem de hoje, querido ouvinte, tem como base o Evangelho de São João. Isso mesmo, o Evangelho de São João, no capítulo 15, os versículos 4 e 5, primeira parte, onde está escrito: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, disse Jesus. Querido ouvinte, qual foi o maior espaço de tempo que você já passou sem comer? Amigo ouvinte, quase todos nós já ficamos sem uma refeição de quando em quando. Agora, que tal ficar 24 horas sem comer? O que você acha, querido ouvinte? Você, querido ouvinte, já passou alguma vez todo esse tempo sem se alimentar? 24 horas? Às vezes precisamos jejuar por todo esse tempo de 24 horas diante de uma cirurgia importante. Mas que tal passar 24 horas sem comer quando estamos com boa saúde e empenhados em atividades normais? Você já fez isso alguma vez, amigo ouvinte? A Bíblia diz que Jesus e Moisés passaram 40 dias sem comer. A Bíblia também registra que Deus os sustentou de maneira especial durante esse tempo. Podemos dizer com segurança, querido ouvinte, que para a maioria de nós não seja comum jejuar direto, ainda que só por 24 horas. Conta-se a história de Gabriel. Gabriel frequentava a universidade em um colégio interno, onde fazia suas refeições. O refeitório onde Gabriel se alimentava tinha certa cota de cobrança mínima por estudante. Funcionava assim, querido ouvinte. Se o aluno comesse mais, pagaria mais. Mas se o aluno comesse menos, ainda assim pagaria a taxa mínima por refeição. Taxa essa estabelecida pelo colégio. Certo mês, Gabriel decidiu comer menos do que o mínimo. Assim não teria que pagar mais, pensava Gabriel. Então Gabriel, por toda uma semana, durante aquele mês, não comeu nada. Gabriel bebia suco, e somente isso. Apesar de estar bebendo só suco, Gabriel era capaz de prosseguir com suas atividades regulares, sem se sentir faminto. Agora, querido ouvinte, suponhamos que Gabriel tivesse decidido, após aquela experiência de uma semana, que a forma de atravessar os anos de universidade com o mínimo de gasto possível seria continuar tomando suco ao longo dos 4 anos inteiros. Querido ouvinte, se assim acontecesse, não demoraria muito para que o Gabriel fosse encontrado em alguma calçada e levado para um hospital, não é mesmo? Amigo ouvinte, em João, sim, Evangelho de São João, no capítulo 6, Jesus comparou a vida espiritual de comunhão e relacionamento com Ele com a vida física. Disse Jesus: Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Versículo 53 do capítulo 6. Querido ouvinte, tal como ocorre como uma lei da vida física, assim o será na vida espiritual. Se você não comer, irá morrer. A morte física ou espiritual pode não acontecer do dia para a noite, mas a lei é certa quanto a tudo isso, e o resultado final será inevitável. Querido ouvinte, vai fazer muito bem a nós passar diariamente 1 hora refletindo sobre a vida de Jesus. É importante, querido ouvinte, deixar que a imaginação se apodere de cada cena da vida de Jesus, especialmente as cenas finais. Pense nisso, querido ouvinte. Quando nosso alimento espiritual se centraliza na vida de Cristo, então nós crescemos. Porque Jesus é o pão da vida. Você já sabe disso? Amigo ouvinte, você sabe que a oração tem sido chamada a respiração da alma? Agora pense comigo, prezado ouvinte. Podemos ser capazes de passar um dia sem comer, mas ninguém, querido ouvinte, pode passar um dia sem respirar.
Amigo ouvinte, quando falamos de um relacionamento com Cristo, não estamos nos referindo a algo supérfluo, que irá beneficiá-lo se você tiver tempo ou inclinação para o relacionamento. Estamos falando, querido ouvinte, sobre vida e morte. Sim, amigo ouvinte, se não comermos, se não respirarmos espiritualmente, certamente morreremos. Prezado ouvinte, a vida espiritual só perdurará com a contínua comunhão e companheirismo com Cristo. Guarde bem isso, amigo ouvinte. Se não tomarmos tempo para a Bíblia e a oração, iremos morrer espiritualmente. Agora, querido ouvinte, preciso dizer algo para você. Só porque você lê a Bíblia e ora, não significa que você terá um relacionamento com Deus. Mas se você, querido ouvinte, não ler a Bíblia e se você não orar, não terá um relacionamento com Deus? Aí você pergunta, Jorge, será que a vida devocional não irá se transformar em apenas outro sistema de salvação pelas obras? Amigo ouvinte, quando perguntamos se a vida devocional não poderia tornar-se outro sistema de obras, o que queremos dizer, querido ouvinte? O que queremos dizer na realidade? Queremos dizer o seguinte, é que a pessoa pode pensar em ganhar ou merecer a salvação por dedicarem tempo demais à oração e ao estudo da Bíblia. Precisamos pensar muito sobre isso. Prezado ouvinte, seria um erro capital buscar algum tipo de justiça ou salvação por meio da vida devocional, do estudo da Bíblia ou mesmo da oração. A salvação e a justiça, querido ouvinte, acontece pela fé em Jesus. Repito para você, querido ouvinte, a salvação e a justiça só acontece pela fé em Jesus. Amigo ouvinte, lembremos sempre que a salvação e justiça pela fé só acontece em Jesus. Nada que possamos fazer pode ganhar ou merecer nossa salvação. Querido ouvinte, precisamos aceitar a salvação a fim de beneficiar-nos dela. Senão o mundo inteiro, inclusive o diabo e seus anjos, seriam também salvos. A diferença, querido ouvinte, está na aceitação. Aceitação do que Jesus fez por nós. O sacrifício de Jesus foi suficiente. Sim, querido ouvinte, foi suficiente para a salvação do mundo inteiro. Mas nem todos aceitarão Jesus como seu salvador pessoal. Amigo ouvinte, nem nossa salvação é aceita de uma vez por todas. A salvação, amigo ouvinte, precisa ser aceita diariamente. Não é uma vez salvo, salvo para sempre. Precisamos buscar essa salvação cada dia, num relacionamento pessoal com Jesus. Querido ouvinte, o propósito de ir a Cristo dia após dia é aceitar novamente sua graça, seu poder e salvação. Pense nisso. Esse relacionamento diário, querido ouvinte, esse relacionamento diário com Jesus inclui uma contínua aceitação de salvação. Talvez você pergunte, amigo ouvinte, Jorge, não é possível que a vida devocional seja somente outro sistema de obras? Você refaz a pergunta? Espera um pouco aí, amigo ouvinte. Isso tem outra dimensão. E isso tem que ver, querido ouvinte, quanto a se seu relacionamento diário com Deus é fácil, espontâneo e automático, ou se há obra envolvida. A vida devocional, querido ouvinte, não é uma questão de obras, mas é obras. Essa distinção é importante, amigo ouvinte. Prezado ouvinte, muitas coisas na vida cristã são dons. E você não trabalha por uma dádiva, por um dom. Fé é dádiva. Arrependimento é dádiva. Vitória é dádiva. E salvação é dádiva. Mas, amigo ouvinte, há uma coisa que não é dádiva. Deus nunca prometeu buscar a si próprio por nós. Deus nunca prometeu buscar Ele mesmo por nós. Deus nunca prometeu aceitar a si próprio por nós. Deus nunca prometeu familiarizar-se com Ele próprio por nós. Querido ouvinte, nem tudo na vida cristã é espontâneo. Às vezes pode ser uma alegria buscar a Jesus para ter comunhão e companheirismo pessoal com Ele.
Outras vezes, isso pode exigir toda partícula de força de vontade e disciplina própria. Paulo chama isso de combate da fé. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Prezado ouvinte, não acreditamos numa religião passiva. O homem tem uma parte a cumprir ao cooperar com Deus para a sua recuperação. Que tragédia, querido ouvinte, é que muitos cristãos tenham compreendido mal esta verdade. Sim, amigo ouvinte, temos despendido tempo e força de vontade, tentando forçar-nos a fazer o que não podemos realizar e que Deus prometeu fazer por nós. E não temos feito, querido ouvinte, aquilo que Deus nos convidou a fazer, que é buscá-lo de todo o nosso coração num relacionamento pessoal com Ele. Infelizmente, prezado ouvinte, temos esperado que a experiência devocional nos venha espontaneamente. Se você, amigo ouvinte, já tentou passar tempo regular com Deus, você sabe que isso pode ser tarefa difícil. Amigo ouvinte, você já se achou olhando ao relógio para ver quanto tempo ainda falta para você encerrar aquele contato com Deus, através da leitura da Bíblia? Querido ouvinte, você já folheou as páginas seguintes daquele capítulo que você está lendo, só para ver quantas páginas ainda faltam? Amigo ouvinte, em algum momento você já achou difícil orar? O que você faz, querido ouvinte, quando isso acontece? Uma coisa é certa, amigo ouvinte, desistir não ajuda em momento algum. Como disse alguém, quando for duro orar, então ore duramente. Prezado ouvinte, quando sentimos que pecamos e não nos é possível orar, então esse é o momento de orar. Assim também, querido ouvinte, nos momentos em que você achar que a vida devocional é uma conquista difícil, a coisa que não deve fazer, querido ouvinte, é desistir. Nunca desista de Jesus, porque Ele nunca desistiu e nunca desistirá de você. Agora guarde bem isso, querido ouvinte. Ler a Bíblia e orar não é garantia de vida e saúde espiritual. É possível, amigo ouvinte, lermos a Bíblia, orarmos e ainda assim manter o coração longe de Deus. Isso aconteceu com os fariseus e o mesmo pode acontecer conosco. Mas uma coisa é certa, querido ouvinte, não podemos manter a vida espiritual se não buscarmos a Jesus mediante sua palavra e por meio da oração. Querido ouvinte, comer e respirar não garante a você uma vida física saudável. Mas ficar sem comer e sem respirar não seria saudável? Pense nisso. Querido ouvinte, você tem problemas em prosseguir na vida devocional, no relacionamento diário com o Criador? Agora pense, querido ouvinte. Pense na vida física, no dia a dia. Certamente há problemas em prosseguir. O ar é poluído, existem germes nos alimentos. Mas, querido ouvinte, nenhum problema é tão grave que torne o comer ou respirar opcionais. Pense nisso. A vida espiritual, querido ouvinte, somente pode prosseguir ao persistirmos em buscar a Jesus de todo o nosso coração. Quer você, querido ouvinte, a partir de hoje buscar Jesus de todo o seu coração? Sendo assim, antes de prosseguirmos, eu quero orar com você. Nosso bom Pai, eu estou falando aqui para os teus filhos, que ouvem a Rádio Cidade e estão sintonizados no programa Está Escrito. Querido Pai, essas pessoas que estão nos ouvindo neste momento são teus filhos. O Senhor conhece a necessidade de cada um deles. Pai, nós agradecemos porque o Senhor nos deu mais um dia de vida. Pai, nós queremos ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Mas às vezes, Pai, as coisas do dia a dia, a correria do dia a dia, a vida material, a vida emocional, às vezes desvia a nossa mente, o nosso coração do Senhor. Então queremos pedir que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor nos ajude a sermos mais teus amigos, assim como o Senhor é nosso amigo. Querido Pai, oramos para que o Senhor abençoe cada lar, cada família representada por esse ouvinte nesse momento. Que sejam eles ricamente abençoados por Ti. E acima de tudo, ó Pai, sejam eles salvos para a eternidade. Querido Pai, nesse momento nós queremos orar pelos nossos irmãos lá do Rio de Janeiro, Nova Friburgo,
Petrópolis, enfim, aqueles que no mundo todo estão enfrentando, ó Pai, algumas catástrofes. Nós sabemos, ó Pai, que essa revolta da natureza não vem da tua parte. Nós suplicamos a tua misericórdia sobre nós, como teus filhos, e oramos por essas pessoas que tiveram perdas. Querido Pai, é difícil enfrentar uma perda, mas o Senhor sabe o que é sofrer uma perda. O Filho do Senhor morreu lá na cruz do Calvário em nosso lugar. O Senhor sabe o que é sofrer uma perda. Então nós pedimos, nós suplicamos que o Senhor os abençoe, que o teu Espírito Santo faça uma visita para cada lar, cada família, para cada pessoa que sofreu uma, duas, quem sabe mais de 3 ou 5 perdas nessas catástrofes. Oramos para que o Senhor conforte o coração deles, que eles tenham, ó Pai, em seu coração a certeza de que o Senhor em breve voltará para levar-nos para o nosso verdadeiro lar, para a nossa casa. Oramos para que o Senhor continue conosco, nos ajudando, nos fortalecendo. Fortaleça a nossa fé e, querido Pai, ajude-nos a nunca desistirmos do Senhor. No nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Querido ouvinte, agora eu quero que você pense por um instante sobre um de seus melhores amigos. Permita que sua mente volte ao tempo em que vocês estiveram juntos pela última vez. Sobre o que vocês falaram? O que vocês fizeram? Fizeram juntos? Como passaram o tempo? Agora considere 2 coisas, querido ouvinte. Primeiro, quanto de seu tempo juntos você passou pedindo perdão ao seu amigo? E quanto de seu tempo juntos você passou pedindo-lhe favores? Então faço a pergunta, querido ouvinte. Você às vezes precisa pedir perdão a um bom amigo? Vez ou outra você pede favor a amigos? Querido ouvinte, se pedir perdão e favores fosse a base integral do relacionamento entre você e seu amigo, certamente esse relacionamento não iria muito longe. Você não acha? Prezado ouvinte, Deus nos convida para fazermos amizade com Ele. Jesus disse em São João, no capítulo 15, vós sois meus amigos, e já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos. Que privilégio, querido ouvinte! Todos sabemos, amigo ouvinte, que a oração é o abrir do coração a Deus, como a um amigo. Deus é bom em perdoar, e Ele nos convidou para pedir esse perdão. Amigo ouvinte, faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não concederia se o não pedíssemos. Deus não é mesquinho com suas bênçãos. O Criador encheu sua palavra de promessas para animar-nos a ir a Ele. Sim, querido ouvinte, ao esperar Deus que peçamos suas prometidas bênçãos, está Deus honrando nossa capacidade de escolha. Às vezes, amigo ouvinte, nos envolvemos tanto com o pedir e receber, que nos esquecemos do muito mais que está em disponibilidade para nós. Deus deseja mais do que simplesmente suprir as nossas necessidades. Deus deseja o nosso amor, nossa atenção. Prezado ouvinte, Deus nos tem concedido preciosas e grandes promessas em sua palavra, mas nunca nos deu a garantia de que toda promessa da Bíblia é para nós nesse tempo e circunstâncias em que vivemos. Ou seja, amigo ouvinte, as promessas de bênçãos espirituais, podemos sempre reclamá-las. É sempre da vontade de Deus perdoar os nossos pecados. É sempre da vontade de Deus dar a nós poder para obedecer e poder para trabalhar em seu serviço. Agora, prezado ouvinte, quando se trata de promessa de bênçãos temporais, precisamos submeter nossa vontade à vontade de Deus e aceitar sua escolha por nós, mesmo em caso de vida ou morte. Afinal, a Bíblia contém promessas tanto de libertação quanto de força ou forças para sermos fiéis até a morte. E compete a Deus decidir que dons são apropriados para cada uma de nossas necessidades. Significa isto, querido ouvinte, que não deveríamos solicitar nem mesmo as bênçãos temporais? Não, amigo ouvinte.
é sempre correto pedir. Deus nos pediu que pedíssemos. Bem no meio da oração do Pai Nosso, há um pedido para uma bênção temporal. Diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso nos ensina a pedir cada dia o que necessitamos, tanto de bênçãos temporais como as bênçãos espirituais. Amigo ouvinte, Deus tem um propósito para o nosso bem. Deus deseja que reconheçamos nossa dependência de seu constante cuidado. Para isso, o Criador nos atrai para um relacionamento de um para um com Ele. Você observa, amigo ouvinte, porque Deus nos convida a pedir em lugar de simplesmente conceder-nos as bênçãos espirituais e temporais de que precisamos? Deus quer que peçamos. Deus quer que usemos nosso poder de escolha. Isso é para nos ensinar dependência dEle e atrairmos a uma comunhão pessoal com Ele. Que amor, que amizade Deus quer ter conosco, querido ouvinte. Uma amizade de pai e filho. Prezado ouvinte, Deus não é o tipo de amigo que fala somente de seus próprios interesses. Deus nos convida a ir e falar com Ele sobre o que está em nossa mente. Deus, o nosso Criador, nos convida a ir e falar com Ele sobre o que estamos pensando e sentindo. Sabe por quê, amigo ouvinte? Porque simplesmente Deus deseja compartilhar de nossas alegrias e tristezas. Querido ouvinte, talvez você pergunte: mas Jorge, Deus não sabe tudo a nosso respeito? Logicamente que sim, amigo ouvinte. Mas mesmo nos relacionamentos humanos, falar por falar é importante. E mesmo a nível humano, as informações que trocamos quase não são tão importantes como a comunicação que ocorre quando as pessoas compartilham notícias. Agora, querido ouvinte, suponhamos que você seja José e seu grande amigo seja Carlos. Carlos, seu grande amigo, recebeu algum tipo de notícia agradável. Você, José, talvez haja lido sobre essa mesma notícia no jornal. E você, conhecendo bem seu grande amigo Carlos e sabendo dos sonhos e objetivos que Carlos tem, diga: bom, meu grande amigo Carlos ficará muito feliz com essa notícia. Então digamos que seu amigo Carlos o chame ao telefone e diga: José, adivinha o que aconteceu? E você responde: Carlos, nem precisa me contar, já sei. Eu li no jornal e sei como você está emocionado. Agora, Carlos, chega desse assunto. Vamos falar de outra coisa. Querido ouvinte, é assim que você reagiria com seu amigo? Claro que não, querido ouvinte. Você ouve seu grande amigo contar tudo. Você compartilha do entusiasmo do seu grande amigo. Você se sente honrado por seu grande amigo compartilhar aquela notícia com você, pois é uma declaração de amor e amizade demonstrada pelo seu grande amigo. Você entende o que queremos dizer, prezado ouvinte? Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, dispõe de todas as informações de que precisa sobre nós, mas é a comunhão com aqueles que Ele ama que está faltando. Sim, querido ouvinte, é por isso que Deus, nosso Pai, nos convida a compartilhar nossa amizade com Ele. Pense nisso. Querido ouvinte, agora são 11h57. Vamos prosseguir aqui com a nossa palestra. Pedimos que você preste bastante atenção agora. Quantas pessoas conhecemos, amigo ouvinte, que apenas buscam informações sobre Deus? A verdade, querido ouvinte, não é para ser submetida unicamente à razão. Isso levaria ao orgulho. A verdade precisa ser recebida na alma, e para isso, nossa vontade precisa ser submissa à de Deus. Deus deseja uma fé inteligente para nós, querido ouvinte. E para isso, Deus nos tem propiciado muitas informações sobre Ele. Agora, amigo ouvinte, só ter informação sobre Deus não é suficiente para a salvação. Pense nisso. Não é suficiente para ter paz. Pense nisso. Só ter informações sobre Deus, querido ouvinte, não é suficiente para ser feliz. O diabo tem mais informações sobre Deus do que qualquer um de nós. Contudo, essa informação não foi suficiente para impedi-lo de começar toda a confusão no princípio. Essa informação que o diabo tem sobre Deus não é suficiente para transformar a vida dele.
O diabo preferiu rebelar-se à plena luz da glória de Deus, com completa informação sobre Deus e seu caráter, e todas as informações de que era possuidor não foram suficientes para impedir a queda de Satanás? Querido ouvinte, as informações são importantes para a comunicação, mas não são substitutos para a comunicação. Pense nisso. Exemplo, os casais começam a ter problemas no casamento quando descobrem que suas origens são diferentes, seus gostos divergem, suas ideias sobre o papel de marido e mulher são desiguais e seus alvos para a vida destoam. Você observa, amigo ouvinte? A informação e a comunicação precisam andar juntas. Podemos falar até meia-noite sobre detalhes intelectuais. Podemos falar cada semana sobre Deus na igreja, mas nunca arrumar tempo para falar com Deus e comunicar-nos com Ele pessoalmente. São João, sim, no Evangelho de São João, no capítulo 17, versículo 13, está escrito: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti." Amigo ouvinte, conhecer sobre Deus somente terá valor se conduzir-nos ao conhecimento dele. Sim, amigo ouvinte, é o conhecimento de Deus que traz vida. Por outro lado, amigo ouvinte, muitos que se dispõem a começar a buscar um relacionamento pessoal. Quantas pessoas nós conhecemos, amigo ouvinte, que oram para que seu caráter se assemelhe ao de Cristo e se tornem aptos para a obra do Senhor? E contudo, são postos em circunstâncias que parecem provocar toda a malícia de sua natureza. Suas faltas são reveladas e muitas vezes nós perguntamos, querido ouvinte, se Deus nos conduz, por que essas coisas acontecem conosco ou comigo? A realidade, querido ouvinte, é que nós temos dificuldade de aceitar a resposta. Essas coisas, querido ouvinte, acontecem conosco justamente porque Deus nos conduz. Essas coisas acontecem conosco, prezado ouvinte, porque Deus está conduzindo a nossa vida. Pense nisso. As provas e obstáculos são os métodos escolhidos pelo Senhor para nos levar à vitória. É importante lembrar, amigo ouvinte, que cada pessoa que deixa as fileiras de Satanás para unir-se a Deus, o diabo acusa a Deus dizendo: olha, esse ser humano aí não está indo a ti por te amar. Ele não está aceitando o seu serviço em gratidão pelo que o seu filho fez por ele. Ele deseja apenas a solução dos seus problemas. Ele deseja a cura de sua úlcera. O que ele quer é paz mental. Ele quer mesmo é escapar do fogo do juízo. Acusa assim Satanás a nós diante de Deus. Amigo ouvinte, o único meio que leva a Deus a aceitar nossa decisão por ele é dar ao diabo uma oportunidade para tentar nos convencer contra tal escolha. Afinal de contas, nós escolhemos pertencer a Deus nessa vida e pela eternidade. E Satanás tem ciúmes disso. E leva-nos muitas vezes a duvidar do amor e do cuidado de Deus. Para isso, ele provoca muitos acidentes e incidentes em nossa vida, catástrofes às vezes, para levar o ser humano a duvidar do amor e do cuidado do Pai. Querido ouvinte, Deus deseja nossa livre escolha. E a fim de nos conceder completa liberdade de escolha, Deus precisa permitir que o inimigo faça o melhor que puder para tentar fazer-nos mudar de ideia. Deus não quer que as pessoas vá a Ele somente no momento de extrema aflição. Deus deseja nossa livre escolha em servi-lo. E só você e eu podemos fazer essa escolha. Querido ouvinte, guarde bem isso. A decisão que pode perdurar nos tempos difíceis, bem como nos tempos bons, é a única livre escolha que tanto Deus quanto o diabo podem aceitar. A escolha é sempre sua e minha. Que possamos escolher hoje servir a Jesus, apesar dos pesares. Teremos lutas, teremos dificuldades, teremos problemas e algumas situações em nossa vida, mas podemos e temos a certeza que Jesus está ao leme, Jesus está conduzindo nossa vida e Jesus a conduzirá até o final e completará a obra que já iniciou na minha vida e na sua vida também, querido ouvinte. Pense nisso. Amigo ouvinte, deixe eu fazer uma pergunta agora. O que é um legalista?
Segundo a definição popular, querido ouvinte, legalista é qualquer pessoa que espera ganhar o céu pela observância da lei. Concluímos, amigo ouvinte, que o pagão e o ateu não seriam legalistas, porque eles não buscam a salvação. Agora, querido ouvinte, quem quer que tenha a mínima esperança de salvação e baseia essa esperança em suas boas obras, ou em sua própria obediência, ou seu merecimento próprio por qualquer meio, é legalista. Pense nisso. Prezado ouvinte, a verdade básica da salvação pela fé, somente em Jesus, é que nada podemos fazer para obter ou merecer nossa salvação. Somente podemos aceitar a salvação como uma dádiva. E aceitamos a salvação indo à presença do doador. Lembre-se, querido ouvinte, falamos em outra oportunidade que o dom da salvação precisa ser aceito dia após dia, e não apenas uma vez por todas no início da vida cristã. Comentamos isso no começo da palestra de hoje. Talvez você diga: Jorge, tenho tentado manter uma vida devocional e isso não funciona para mim. Espere um pouco, querido ouvinte. O que você quer dizer com isso? Você quer dizer que não foi capaz de relacionar-se melhor com Jesus ao passar tempo com a palavra de Deus e em oração? É isso que você está querendo me dizer, querido ouvinte? Ou você, querido ouvinte, achou que o esforço envolvido em separar aquela hora de meditação com Jesus, dia após dia, não valeu a pena? O que não funcionou na realidade, prezado ouvinte? Você descobriu que, apesar de dedicar tempo ao estudo da palavra de Deus, ainda precisa lutar contra a tentação? Foi isso que você descobriu? Ou você descobriu que ainda comete alguns dos mesmos erros que cometia antes? Talvez você diga: Jorge, eu tentei um relacionamento com Deus e não funcionou. Querido ouvinte, agora pense comigo. Nós não esperamos criar filhos. Nós não esperamos obter formação acadêmica. Amigo ouvinte, nós não esperamos ter êxito no novo empreendimento comercial, ou mesmo aprender a tocar violão ou qualquer outro instrumento, ou construir um edifício da noite para o dia. Não é verdade? Espera aí, querido ouvinte. Então, quantas pessoas nós conhecemos que tentam ou esperam tornar-se cristãos instantaneamente, da noite para o dia? Pergunto, amigo ouvinte, quantas pessoas estão dispostas a esperar pelo desenvolvimento do fruto do Espírito Santo em sua vida? Está você, querido ouvinte, disposto a esperar pelo desenvolvimento do fruto do Espírito Santo em sua vida? Um pinheiro demora de 20 a 30 anos para produzir fruto. Deus tem paciência conosco, querido ouvinte. Precisamos aprender a ter paciência conosco também. E paciência com Deus. Querido ouvinte, o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Assim também, querido ouvinte, o cristão precisa aguardar com paciência a frutificação da palavra de Deus em sua vida. Nossa parte é receber a palavra de Deus, rendendo-nos inteiramente à sua direção. E assim será realizado em nós o propósito da palavra de Deus. E só assim, repito, será realizado em nós o propósito da palavra de Deus. Quando rendemos-nos inteiramente à atuação e à direção do Espírito Santo. Lembre-se, amigo ouvinte, o relacionamento não se baseia em comportamento. E se é nosso comportamento que nos leva a tornar-nos desanimados com o nosso relacionamento, então sabemos, querido ouvinte, que temos estado, de certo modo, contando com o nosso comportamento para que Deus nos aceite. Agora, amigo ouvinte, quem quer que espere ser aceito e salvo por suas próprias obras, de qualquer maneira, é legalista. Lembre-se, prezado ouvinte, qualquer vitória sobre o pecado, ou poder para a obediência, ou mesmo vitória sobre a tentação, jamais procederá de dentro de nós. Se esperamos obedecer algum dia, precisamos ir a Jesus para obter sua justiça e continuar indo a Ele, num relacionamento de um para um. Querido ouvinte, jamais interrompa seu relacionamento com Jesus, mesmo que você se sinta um cristão derrotado. Sabe por quê, amigo ouvinte?
porque só através de Cristo você pode esperar ter êxito na vida cristã. Muitas vezes teremos que prostrar-nos e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros, mas não devemos nos desanimar. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos repelidos, nem abandonados ou rejeitados por Deus. Pense nisso, amigo ouvinte. Guarde isso no seu coração. Lembre-se, amigo ouvinte, Cristo está à direita de Deus fazendo intercessão por nós. O amado João diz: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então você pergunta: Jorge, é possível a vitória e superação pessoal? Sim, amigo ouvinte, é claro. O poder de Deus está disponível a nós. Mas, Jorge, o que acontece se pecarmos? Você pergunta. Querido ouvinte, temos de Deus a oferta de perdão e restauração. Amigo ouvinte, podemos nos tornar desanimados com o nosso comportamento, por causa de nosso comportamento. Eu vou repetir para você, querido ouvinte. Temos de Deus a oferta de perdão e restauração. Mas, amigo ouvinte, podemos nos tornar desanimados com o nosso comportamento, por causa de nosso comportamento. Mas, querido ouvinte, se estamos olhando para Jesus em busca de salvação, se estamos olhando para Jesus em busca de perdão e poder para obedecer, então jamais deveríamos nos desanimar. Sim, jamais desanimar com o nosso relacionamento, devido ao nosso comportamento. A promessa de Deus é segura, querido ouvinte. Se permanecermos com Ele, então Ele completará sua obra em nossa vida. Querido ouvinte, você crê que Jesus pode completar a obra que já iniciou em sua vida? Sendo assim, querido ouvinte, eu quero orar com você. São 12 horas mais 11 minutos. E nesse momento, mais uma vez, vamos abrir o nosso coração ao nosso Pai. Bom Pai que está nos céus e está aqui também ouvindo o nosso coração e a nossa mente. Querido Pai, os teus filhos estão desejosos de ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Só o Senhor sabe o que nos tem impedido de sermos mais teus amigos. Temos dedicado muito tempo, ó Pai, à internet, à televisão, ao trabalho. Dedicamos tempo a tudo, querido Pai. Mas esquecemos de separar um tempo para comunhão com o Senhor, para um relacionamento de pai e filho. Mas a partir de hoje, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos que o Espírito Santo do Senhor complete em nós a obra que tem iniciado. Que o Senhor fortaleça a nossa vontade e nos dê o desejo de sermos realmente teus. Que possamos ser mais amigos do Senhor. Que possamos aceitar o teu perdão e o teu amor incondicional para nós. Queremos, ó Pai, que o Senhor abençoe mais uma vez cada lar, cada família, cada ouvinte da tua palavra. Somos teus filhos, somos limitados, mas mesmo assim, querido Pai, o Senhor nos ama. Ajude-nos a não olharmos para o nosso comportamento. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a termos um relacionamento pessoal com o Senhor. E só o Senhor pode realizar isso por nós. Não desista de nós, querido Pai. Somos falhos, somos fracos e cairemos muitas vezes ainda enquanto estivermos nesse mundo de pecado. Por favor, ajude-nos a não desistirmos do Senhor em nenhum momento. Colocamos mais uma vez a nossa vida, colocamos mais uma vez a nossa família sobre o teu altar e que só a tua vontade seja feita mais uma vez nesse dia em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos e pedimos. Amém.